Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do episódio 8 de The Last of Us, galera. O penúltimo episódio dessa série linda tá acabando, cara. Semana que vem sai o último episódio, o episódio 9, e com certeza essa série já tá marcada e vai ganhar prêmio pra caramba. E, porra, se She-Hulk ganhou prêmio, pô, The Last of Us vai ganhar o mundo, tá ligado? Então vamos para essa análise desse episódio, porque tem muita parte que tá idêntica ao jogo, foi retirada e Ctrl+C, Ctrl+V, e algumas partes que não estão no jogo e que, na minha opinião, só uma no máximo ali fez falta, tá? Porque o resto tá tudo perfeito, igual essa série tem essa continuidade, ela não tem nenhum deslize, ela continua sendo perfeita em todo episódio. Então vamos começar. Bom, o episódio já começa com o culto do David, galera. Eu já vou explicar certinho quem é o David pra vocês, mas o episódio começa com o culto do David, que, né, de começo, assim, parece ser um cara de gente boa, ele é um pastor ali e tal, tá pregando a palavra do Senhor, maneiro, e ele até conta que ele era um professor de matemática pra Ellie e tal, e eles estão caçando, né, estão caçando ali e a gente conhece o David nesse episódio. Quem é o David, cara? O David na série foi apresentado aí como um personagem que é líder ali de um grupo de pessoas que eles estão lutando por comida para sobreviver, e enquanto isso ele vai pregando a palavra do Senhor para as pessoas seguirem ele, né, e tal, e ele conseguir, né, manter esse grupo de pé. E tem alguns detalhes que esse episódio foi um episódio bem pesado em questão de cena, né? Porque a gente vê corpos pendurados e tal lá no abatedouro do David. E isso tem sim referência e ligação com o jogo. Por quê? Porque no jogo, galera, o David é sim ele é basicamente, cara, no jogo, o vilão da parte 1 do jogo, né? Um vilão bem meia boca, sabe? Um vilão que não chega a ser vilão, sabe? Ele foi feito ali pra ser um vilãozinho ali da parte 1 do jogo. Não chega a ser um vilão, tá? Um vilão muito, muito meia boca. E aqui na série não foi diferente, né? No jogo, galera, o David, ele comanda um grupo, né, de canibais. Isso mesmo, ele comanda um grupo de canibais e ele se encontra com a Ellie na floresta enquanto a Ellie tá caçando, e eles têm um encontro ali, eles têm uma conversa, e durante o jogo eles vão se conhecendo mais e o David vai se passando por alguém do bem, algo que aconteceu também na série, né? Mas conforme o tempo vai passando ali e tal, ele vai conhecendo a Ellie vai conhecendo melhor ele, lembrando que também no jogo o Joel também tá machucado, né? E a Ellie no jogo precisa fazer um acordo com o David para conseguir remédios, né, para vacinas ali para não infectar para o machucado do Joe não infectar. E ele tem esses remédios, o David. Em troca, ela daria ali comida e tal, né, que ela tinha no momento para ele. E eles fazem esse acordo, né? E tem uma cena no jogo que não chegou a aparecer nesse episódio, né? Que é um momento que eles estão se conhecendo melhor, saindo, né? E tal. Eles encontram uma orla de infectados e aí tem que lutar junto. Aquela cena no jogo, tipo, bem parceiro, sabe? Mas eles não chegam a fazer uma parceria, né, lógico, até porque no futuro do jogo, né, da parte ali do jogo, ele se revela assim um vilão, né, e um canibal, né, que a Ellie descobre isso, e na série não foi diferente, né, boa parte, eu acho que 92% do David foi adaptado aqui, talvez até mais, 95, 97% do David foi adaptado muito bem, né, nesse episódio, né? A questão que não apareceu nesse episódio foi a cena deles lutando contra a orla de infectados, mas isso tudo bem, não fez diferença, né? Só não teve aquela ação contra infectados e tal, não teve, mas pra mim também não teve importância, não faria diferença ter ou não essa cena nesse episódio, tá? E a gente consegue ver também o grupo de canibais do David. Ele fala nesse episódio que poucos ali dentro sabem que a comida que eles comem lá do grupo deles é carne humana. Poucos sabem. E aí que me leva a pensar, cara. Por quê? Porque a carne humana, ela é muito dura, né? Porque é por isso até que muitos criadores de gados e tal não deixam o seu gado pastar, né? O seu boi andar pelo mato, porque a carne dele vai ficar, o músculo dele vai ficar bem forte, bem rígido, porque ele caminhou e tal.
Por isso que muitos criadores de gados deixam eles trancados e só fazem o básico, né? Comem, fazem suas necessidades e voltam pro lugar onde eles estão presos. E aí que eu fiquei pensando, eles comeram a carne ali, né? O grupo que não sabe ali tal que é humano, comeu a carne pensando que era carne de cervo, maneiro, comeu numa boa, não teve dificuldade pra mastigar nem nada. E aí que eu pensei, cara, que humanos que eles pegaram, né? Porque a carne humana é bem dura, né? Ainda mais num apocalipse onde eles têm que caminhar pra outras regiões e tal, têm que fugir em busca de comida e tal. A carne, o músculo vai ficar bem duro, né, cara? Ou seja, isso me levou a pensar que a situação é bem pior do que já tá, né? Porque eles pegaram humanos que provavelmente têm alguma doença não, né? A doença que eu digo não na pele, né? Assim, doença mesmo. Eu tô falando doença, por exemplo, não andar e tal, essas coisas. Porque aí faria sentido, né? Mas tudo bem, isso, porra, não é nenhuma questão a ser debatida no jogo e nem na série. Eu que deu isso na minha cabeça e aí eu decidi falar. E falando do grupo do David, foi estraçalhado, né, pelo Joe. Eu não tenho o que falar, né, cara? Eu já vou falar do Joe agora mesmo, né? Eu ia falar mais pra depois, mas eu vou falar agora. Porque o Joe não tem aquele papel assim gigante nesse episódio, né? Mas ele não tem muito tempo de tela, mas, cara, foi casca grossa demais. No pouco tempo de tela que o Joel tem, ele ouve o que a Ellie fala, né? A Ellie fala, tem um grupo vindo pra cá, se alguém entrar aqui, deixa a faquinha com ele, você manda todo mundo pro Vasco. E foi o que ele fez, né, cara? Pô, não pode zoar o Vasco, né? O Vasco ganhou ontem do meu Mengão, então... Tudo bem, a gente continua zoando, né? A gente continua zoando porque o Vasco nasceu pra ser zoado. Brincadeira, gente. Quem for Vasco aí, porra, é brincadeira, cara. Mas, né, o Joe manda de 3 ali, pelo menos, pro Vasco, né, cara? Só deixa o James, que é o amigo ali do David, que inclusive é o Léo Pereira do Flamengo, igual o Léo Pereira. Se você, porra, é flamenguista e viu esse episódio, não tem como você não ter visto o Léo Pereira no James, tá? Mas tá, tudo bem. O Joe manda todo mundo pro Vasco e a gente vê um pouquinho desse lado do Joe, né? Porque a gente ainda não tinha visto o lado bem cruel do Joe, a ponto dele de, tipo, alguém pegou alguém que ele gosta, tá aprisionando, e aí ele mostra o seu lado cruel. A gente não tinha visto isso ainda, tá? A gente só tinha visto o Joe protegendo a Ellie e tal, mas nesse episódio a gente vê realmente que ele faria de tudo, mataria quem for pela Ellie, e ele faz justamente isso, ele já tem a informação, não precisa, mas mata o carinha lá, né? E a Ellie não tem o que falar, cara. O episódio que ela tá mais casca grossa e na minha opinião, bem parecido com o jogo, foi bem fiel na questão da Ellie, tá? Porque a Ellie no jogo, nessa parte do jogo, a Ellie, ela sai mesmo pra caçar e tal. Tem todo aquele encontro que eu contei pra vocês do jogo dela com o David, e isso foi muito fiel, né? A Ellie casca grossa demais nesse episódio, cara, mostrando que ela também é uma miniatura de Joel, né? Ela nasceu pra ser a filha do Joel, cara. Ela nasceu de pais e mães errados e o Joel teve a filha errada, porque era pra ser a Ellie, né? E o Joel o pai dela. Porque, cara, a gente vê que ela faz de tudo e ela sempre tem alguma coisinha em mente, né? Quando os caras pegam ela pra bater ela, pra, né, ela virar também comida ali dos caras, que vai ser uma carne bem dura, ela pensa na hora que ela tá infectada. Eu juro, eu não pensei nisso. Eu falei, cara, como que ela vai sair dele? E ela fala, eu tô infectada. E ela consegue se safar dali, sabe? Ou seja, a Ellie bem inteligente, né? Bem casca grossa mesmo nesse episódio. Fez o que ela tinha que fazer. E sem medo, mano. Foi pra cima de todo mundo, do David, do James. Foi pra cima de todo mundo, cara. E o Joel, como eu falei também, né? Já pontuei as coisas aqui do Joel, né? Não teve muito tempo de tela, mas o tempo de tela que ele teve foi bem crucial, né? E eu já vou falar da cena final, mas no jogo ele tem, nessa parte do jogo que eles conhecem o David, ele tem mais importância, né, do que na série, tá? Ele aparece mais vezes nessa parte e ajuda a Ellie no jogo, tá? Aqui ele não ajudou a Ellie em nenhum momento, né? Ele fez o que ele tinha que fazer pra ele ali e tal, mas ele não ajuda a Ellie. No jogo ele ajuda, tá? Eu já vou falar disso justamente agora, porque a cena final, né, tá idêntica. Eu acho que a cena mais idêntica do jogo é a cena final. Porque, na real não, né? Na real não, cara. Eu gostei da cena, mas não, falei bosta. Não é a mais fiel do igual ao jogo, não.
Por quê? Justamente é o que eu falei do Joel, né? A Ellie ali já tá com o David morto e ela continua batendo nele. No jogo, ela não para. Quem para ela é o Joel, né? E aqui não, aqui ela para por vontade própria, ela vê o que ela tá fazendo, sai e reencontra ali com o Joel. No jogo, o Joel que ajuda ela e para ela ali na hora e tal, né? Aqui não, então não é a mais fiel, falei bosta, tá? Mas na minha opinião foi a melhor cena também, foi muito boa, né? E o episódio termina ali com o encontro deles e que encontro, né, cara? Com o Joel chamando ela de meu amor. Que bonitinho, né, cara? Que bonitinho. Agora eles estão mesmo com essa figura de pai e filha, apesar de não serem pai e filho de sangue, né? Eles estão com essa ideia que eu tô gostando demais. Agora eles pararam de tentar ser fortões e deixar isso de lado, esse fato deles terem esse relacionamento de pai e filha de lado. Agora eles estão acolhendo esse relacionamento mesmo. E isso aqui tá muito bom, né, galera? Então é isso. Até a próxima segunda aí, com a análise do episódio 9 de The Last of Us, o último, né? Comenta aqui o que você achou desse episódio e tal, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. E é nóis, galera.